Peraí, cadê o meu textinho? Me ajuda. Eu vou escrever aqui, peraí, na pauta. Eu nunca decoro isso, eu sou uma negação. A museologia social? A museologia social é um estudo fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. Eu que não lembrava, eu não vou falar nada desse meu glow up de memória que eu tive agora. Olha. Eu escrevi rápido, por isso que eu errei, tá? Não é porque eu Gustavo, Oi. Para com isso. Eu fui alfabetizado. Eu nem tenho certeza se é isso mesmo, mas a gente precisa ouvir. Eu fui alfabetizado, mas às vezes eu esqueço. Vamos lá. Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. Eu sempre gosto de dizer que eu gosto dos meios. E o restauro, gente, a pedido de vocês, a gente vai falar sobre restauro e algumas questões, algumas polêmicas, algumas questões meio picantes aqui que o restauro pode nos trazer. Lá, lá. Muito que bem! E quem estamos aqui comigo? Eu, Marina Gouveia, né? Que aqui é a voz que vos fala. E hoje temos aqui a digníssima, maravilhosa, ruiva acobreada Juliana Gueiros. Sempre retocando a minha raiz, apenas para a Marina falar isso de mim toda vez que me apresenta. E também eu fiquei meio triggered, assim, eu fiquei assim, meio. Eu olhei assim pra Gustavo, porque a Marina falou, gosto muito dos meios, aí eu pensei, meios de produção? E aí Gustavo, com seu comunista, já ficou assim. Ficou, enfim, gente. Oi, galera, tava com saudade de vocês. Como vocês estão? Voltamos bem em 2023? Voltamos bem, hein? Então vamos começar o episódio. E agora convoco o maravilhoso, digníssimo, o máximo Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, eu tô ficando vermelho aqui, tô que nem uma pimenta. Você falou em apimentados aqui, né? Eu já tô vermelhinho. Vermelhinho, não vou dizer que é só de comunismo. Mas eu só queria lembrar uma coisa que me veio aqui na cabeça agora. Lá no começo do Museano, quando tava só eu e Ju, a gente ficava super feliz quando a gente gravava com alguém que não era de São Paulo. A gente falava, estouramos a bolha, ê! Agora a gente grava com tanta gente do Brasil todo que a gente nem lembra desse estouramos a bolha, né? A bolha já está estourada, já. Exato, a bolha já era a bolha. E hoje estouramos a bolha com pão de queijo. É verdade. Quem será que tá aqui? Quem adivinha da onde ela é? Tandã! Nossa ilustríssima convidada de hoje. Quem é? Por favor, Tainá, apareça entre nós com a sua belíssima voz. Ai, muita gentileza sua. Acho minha voz muito chata, gente. Mas muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Espero que todos estejam bem, começando o ano bem, né? Finalmente a gente tem um governo nesse país. Então, vamos ver se agora a gente consegue sair do fundo do poço. Dar uma melhoradinha. Temos as melhores expectativas para isso, não é mesmo, Museanders? Espero que sim. Sair do subsolo do fundo do poço, na verdade, né? Exatamente. Nossa senhora. Eu achava que não dava para piorar, o Gustavo piorou um pouquinho. Mas enfim, se apresenta um pouquinho pra gente, Tainá. Por que você tá aqui hoje? Da onde você veio? Da onde você vem? Pra onde você vai? O que você tá fazendo hoje? Não contou. Então, eu sou de Ouro Preto, né? Formada em Conservação e Restauro na FAOP e no IFMG, pelo IFMG. No momento eu tô fazendo arquitetura na base do ódio mesmo, porque saiu uma lei em 2019 que determina que só arquiteto pode executar trabalho de restauro. E aí eu poderia ser multado pelo CAL por quase tudo que eu fiz.
E nessa lei nem determina especificamente se o arquiteto vai trabalhar só com bens imóveis. Ele pode fazer o que quiser, na verdade. Eu tentando transferir para o FMG, espero conseguir, que é mais voltado para patrimônio, pelo menos a arquitetura, então para mim se torna mais interessante. Mas estou aí há 15, 16 anos, não sei, na área de restauro já. E esperando que as coisas melhorem, mas acho que na nossa área é bem complicado. Eu falo que é uma relação abusiva com o restauro, né? Porque é tóxico, né? A gente ama o que faz, mas não é amar de volta. Só que é uma relação viciante, né? Você quer fazer aquilo, você é apaixonado por aquilo, aí você vai, se mata, e vai pro quinto inferno, e faz tudo que é coisa, e tem várias situações complicadas por conta disso, e não recebe bem, e fica feliz, mas assim, não tem retorno. Aí, tipo, é complicado. Mas a gente tá indo, né? Estamos sobrevivendo, firme e forte. Sim, a gente lida com questões abusivas, com certeza. Mas a felicidade não paga os boletos, né? Exatamente. Estamos aqui difundindo conhecimentos, para quem sabe um dia plantando sementinhas, não é mesmo? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva e eu tô passando aqui para dar um recadinho para você. A Museando inaugurou a sua lojinha. Isso mesmo, inauguramos a nossa loja de camisetas com estampas exclusivas da Museando. Você pode acessar aí no link que tem aqui na descrição ou então direto no link www.umapenca.com/museando. Nossa lojinha fica hospedada no site do Mapenca e lá você tem acesso a camisetas lindas e maravilhosas que são sustentáveis. Todas as camisetas são de produtos veganos, isso mesmo, nenhum animalzinho sofre no processo. Então pode ir lá, você pode fazer suas compras até 3 vezes no cartão tranquilinho. E temos várias estampas lindas. Para você que é estudante, tem o Estúdio Museologia, gostoso demais. Para você que é educador e museal, temos o guiada não, monitorada também não, e sim mediada. Temos também com a carinha da nossa querida Valdiza. Vão lá, acessem o nosso link aqui na descrição e deem uma olhada lá no site. Lembrando também que a Museando faz parte da Clio Podcasts. E você quer ajudar a gente a criar mais e melhores conteúdos? Entre aí também no link da descrição, no Padrim da Clio. Lá você ajuda tanto o Museando como o ClioCast, o Comunista Plantão, o Resenha Relâmpago e o Ficha da Luta. Com a partir de R$1 você já está ajudando todos esses podcasts. Também você pode fazer o Pix. Temos aí o Pix da Clio@gmail.com. Só mandar o valor que você sentir no seu coraçãozinho, ok? Valeu, muito obrigado e bora pro episódio. Falando em plantando sementinhas, conta para os museanders que tipo de restauros e conservações e coisas que você já fez na sua trajetória, porque eu acho muito legal essa parte. Então, com a minha formação na FAOP, é um curso técnico, né, em Ouro Preto, é o mais antigo no Brasil, até onde eu sei. Lá a gente é formado em restauro de escultura, tela e papel. Dessas 3 áreas, o que eu mais trabalhei de tudo foi escultura e suporte em madeira, né? Foi o que eu acabei me especializando mais, que tem muito em Minas também, né? Fogo, igreja, retábulo, esculturas, pinturas em madeira, parietal. Trabalhei um pouco com tela também, mas não tanto, apesar de gostar bastante. E papel, eu acho maravilhoso, mas é um universo à parte, né? Então eu nem me atrevo. Eu faço no máximo a conservação, passar uma trincha ali e tal, mas fazer procedimentos mais complexos de obturação, desacidificação, não sei o quê, eu não me atrevo porque eu acho que já é um universo completamente diferente. Aí eu prefiro indicar aos colegas. A mesma coisa com tecido, com vidro, com ferro, com materiais ferrosos ou não ferrosos, enfim, eu tenho muitas áreas que você transita um pouco na conservação e tal, mas eu não faço o restauro propriamente
acredito, porque já é um universo à parte. E no curso do IFMG, eu me formei em bens imóveis, restauro de bens imóveis. Então, eu podia elaborar projetos, trabalhos de conservação e restauro para bens arquitetônicos, que gera um problema com os arquitetos. Porque o arquiteto não tem a formação para fazer o restauro, mas ele faz. Então, a gente tem um problema de mercado sério com isso, problemas patrimoniais de conservação sérios com isso, porque a não ser que o arquiteto se especialize, né, no que ele está querendo propor, ele não tem capacitação para fazer aquilo. Inclusive, descobri há pouco tempo que os museólogos parece que também não gostam muito da gente. Na tentativa Mas não de por isso. regulamentar. Não é por isso, não. Compliqueiro. Eu só quero reclamar um pouco de alguns arquitetos, porque apareceram algumas casas dos anos 50, dos anos 60 aqui em São Paulo, casas de vilas operárias, que do nada parecia uma firma do século XXI, sabe? Tudo em concreto. Tipo, é aquela casinha operários da década de 50, que do nada virou aquelas. Tipo, parecia uma agência de publicidade, só em concreto queimado. É complicado. Aí deixa um pouco nervoso. Eu fico nervoso. É triste. Mas. E eu acho São Paulo tem uma curioso. fofoca. Qual fofoca? Tem uma fofoca que eu descobri indo na Capela do Morumbi. Aqui, Tainá, a gente tem o Museu da Cidade, né? E aí o Museu da Cidade tem uma coleção arquitetônica. Então tem vários pontos, né? Vários edifícios ali na cidade toda que pertencem ao Museu da Cidade. Então tem a sede do Museu da Cidade e vários pontos assim, né? E aí um deles é a Capela do Morumbi. Hoje em dia é conhecida como Capela do Morumbi. Fica num bairro que é um pouco mais afastado assim do centro, mas é um bairro muito chique. E aí, essa Capela do Morumbi, ela foi restaurada pelo Warsaw Chic, que eu não sei falar o nome dele. E aí, não havia evidência de que aquilo era uma capela. Era uma base construída, assim, meio que num esquema de galpão, de pau a pique, sem o teto, né? Sem a parte não sei, do material orgânico, né? Das palhas, né? Do teto. E aí, por algum motivo, assim, enfim, ao longo dos anos, aquilo ali pode ter sido usado como uma capela, mas também pode ter sido usado como um galpão, como um alojamento, como como onde põe os cavalos. Esqueci o nome. Estábulo? Sim. E coisa do tipo. Mas aí ele decidiu criar essa memória de que aquilo era uma capela. Então, lidam com aquele lugar como se fosse uma capela. E aí, eu acho, pessoalmente, eu sei, né, se eu estiver falando uma besteira, museanders me corrijam, mandem mensagem. Mas é complicado, né, você inventar uma memória, não é complicado? Deixa eu fazer completamente. te falar um negócio que lembro agora, o professor Jorge Stocker, acho o nome dele. Ele é um mestre, ele é arquitetura e ele é voltado mais para patrimônio, né? E aí ele tem um Instagram chamado O Campanário, já viram? É bem bom. Bem legal. Conheço. Ele agora postou agorinha. Eu não sei se vocês vão pegar referência, Museander, se você pegar referência desse meme, depois você manda uma mensagem lá. Mas agora ele postou um negócio tipo sobre a restauração da arquitetura mesmo. Como simplesmente as pessoas passam como se fosse uma reforma normal e não uma coisa, não um restauro de fato. Como se fosse, como tipo, você passasse um cal ali, desse uma lixadinha ou passasse tintas acrílicas mesmo. Exato, uma souvenirzinha que eu tenho quase certeza que não é muito interessante para restauro, eu acho. Nem um pouco. E aí passam em cima de tipo arabescos ou em cima de pedaços da estrutura e acaba, por exemplo, tirando alguns vincos, né? Porque as muitas camadas de tinta e sucessivas camadas de tintas acabam tirando essas características originais dos espaços, né? E faz sentido trazer isso que ele trouxe aqui, já que ela, né, já que tem a arquiteta também tá querendo voltar mais esse olhar para o patrimônio mesmo, né? E também como restauradora. Então é uma pergunta também, já que a gente já entrou nesse assunto, né? É uma pergunta que pode ser pensada. Como a gente pode pensar esse tipo de restauro maior
maior. Porque a gente, quando pensa em restauro, às vezes pensa só naqueles pequenininhos, né? Em quadro e tudo mais. Quando se fala em restauro, primeiro fala sobre isso, pensa sobre isso, assim. E como assegurar, né? Que não façam besteiras. É Igual complicado, porque a gente lida com gente querendo se passar por restaurador em todos os lugares, né? Tanto tem arquiteto fazendo isso, historiador fazendo isso, museólogo fazendo isso. O que foi uma surpresa para mim nessa coisa da regulamentação da profissão, quando o representante, né, do Conselho da Museologia falou que um dos interesses dele em não regulamentar a profissão do restaurador é que o museólogo ia perder um mercado. E eu falei, como assim? Não tem nada a ver. São áreas completamente diferentes que se trabalham juntas, né? O museólogo não tem também a profissão do restaurador e vice-versa. A competência, né, a especialização ali, capacitação específica. Mas daqui a pouco o museólogo tá desregulamentando daqui a pouco. Vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado. A gente tem que se unir, né, gente? A gente tem que se unir. E aí, eu fico muito preocupada com esses movimentos. Eu acho que a gente tem um grande problema, que é um sistema completamente errado, né? Assim, completamente corrupto, desviado, enfim. Para começar, quem determina as normas, as diretrizes de patrimônio no Brasil desde a criação do IFAM são arquitetos. Até hoje você não tem conservador, restaurador ali, um museólogo, um historiador, uma equipe multifuncional, né, multiplural ali, determinando o que deveria ser necessário para fazer o que tem que ser feito. Segundo que nessas obras grandes, tanto em bem arquitetônico como integrados, artísticos, isso acontece com mais frequência do que a gente consegue acompanhar, né? Às vezes só não é tão divulgado, mas é muito comum, assim, o pessoal fazer intervenções dando o nome de restauro e não é restauro, uma reforma bem... uma reforma qualquer, né? Às vezes boa, às vezes ruim, mas que vai alterar a estética ou materiais construtivos ou em todas as formas aquele imóvel ou aquele bem. O que é complicado, porque quando... Desculpa. Não, perdão, continua. Quando entra nesse campo, o que é irreversível, né? O que perdeu, perdeu. Também não tem como você falar, vamos voltar ao que era antes da reforma, e aí você põe de novo o que tiraram, já não é mais a mesma coisa. Então, é muito complicado. E isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda vai ver por muito tempo, mas eu acho que é uma falta de diálogo também entre as áreas, é muita vaidade, muito ego falando, mais do que profissionalismo e ética, né? Então, as pessoas acabam assumindo esse tipo de postura, mas como restauradora, eu sou contra, né, assim, esse tipo de intervenção. Tem, inclusive, às vezes, né, porque a gente fala de restauro e pensa só em coisa antiga, né, mas você pode restaurar um prédio, sei lá, do Niemeyer, ou algo até mais recente. E aí, nesse caso, um souvenir da vida talvez seja o mais compatível. o que é aí que entra o restauro. A análise química, a análise biológica, a análise técnica que vai ser feita para determinar qual tipo de material é compatível com aquele que tem ali, né, com o qual você está lidando, qual que não vai gerar um dano naquele que você está restaurando, né, qual que vai estabilizar o dano, qual que vai recompor aquela perda. Se é que a gente quer recompor aquela perda, às vezes a perda pode ser interessante, dependendo de como você quer trabalhar aquele patrimônio. O que também não se decide sozinho, né? Se decide com uma equipe, com a comunidade, com os órgãos de patrimônio, enfim, a gente nunca decide sozinho. Então, eu acho que essa arrogância que a gente tem, né, no meio hoje, das pessoas acharem que vai lá e reforma tudo, e é restauro, e isso é algo que eu tento combater bastante, porque quem perde é o patrimônio e é o povo, né? A gente, inclusive, que é o nosso patrimônio. Eu posso... Não sei se eu respondi sua pergunta, Respondeu. Não sei se eu viajei muito. Eu só vou fazer um comentário, assim, dar um exemplo prático, um exemplo físico do que a gente tá falando. Inclusive, foi até engraçado a gente falar sobre souvenir. Olha, eu vou perder o patrocínio da souvenir, viu, gente? Desculpa.
A Souvenir fez um projeto aqui em São Paulo, um tempo atrás, que é revitalizando casas, né, prédios antigos. E tem o caso do prédio Santo Antônio, aqui em São Paulo, que dizem... assim, a Souvenir fala que fez uma reforma, pra ela não se complicar. Mas muita gente que vai fazer publicação na internet, vai fazer post, coloca como restauro. Sendo que a Souvenir só foi lá, tirou a tinta antiga e colocou uma tinta rosa nova. É o restauro da Souvenir. E ela faz isso com outras casas, sabe? E, tipo, é o restauro delas, assim. A Souvenir fala que é reforma, né? Pra não se complicar. Mas aí é até interessante, né? Pelo menos ela tá usando um termo mais seguro. Porque, na verdade, eu acho que quando se fala de bem arquitetônico, eu passei por isso no último projeto que eu fiz para uma edificação lá em Vitória. E aí, conversando com um povo que contratou a gente, né? Lá que contratou a empresa que me contratou, enfim. Quando a gente foi lá, o piso tinha fungo de cerca de 20 centímetros de altura, assim. Não dava para pisar em alguns Era uma pontos, floresta já, né, no caso. Tá. você podia cair lá embaixo. E assim, como a gente é uma área interdisciplinar, eu liguei para um colega da biologia que trabalha com biologia para restauro. Falei, olha, o que você acha disso aqui? Não sei o que, mandei foto, mandei vídeo. Conversei com um da química. Falei, gente, eu acho que esse piso aqui não salva, não. Assim, aí tem essa coisa também que a gente está lidando com dinheiro público, né? É de interesse público gastar, sei lá quantos milhões em fazer uma desinfestação biológica daquele imóvel, que ia sair uma fortuna, um serviço altamente especializado, que poderia ainda assim não conseguir salvar todas aquelas peças dos tacos originais do piso, né? Assim, e aí por uma questão de segurança. Os barrotes onde estão assentados o piso, que também estavam com fungo, provavelmente já estavam apodrecidos por dentro, a gente só não conseguia ver o processo. Dúvida, o que é um barrote? Barrote é a peça, são aquelas peças na horizontal, com um certo espaçamento, onde você assenta o piso em cima. Ele segura o piso. Madeira? Nesse caso era de madeira. Hoje em dia tem gente que faz de aço, faz como se fosse umas vigas. Do chão. Só que de madeira. E aí, eu falei, pô, não dá pra garantir a estrutura, a integridade física desse barrote. Eu não iria pisar naquele barrote. Então, como que você propõe um restauro? Se fosse fazer um restauro, o que você ia fazer? Pegar taco por taco, né? Fazer toda a desinfestação de cada um, preencher onde perdeu ali em cada um, recompor, restaurar o barrote. Só que essas peças têm função estrutural. Se você não troca, isso pode gerar um acidente, pode morrer gente. Tem uma função para além da estética ou da história. Então, nesse caso, você tem que trocar. E aí a gente teve um diálogo bem, assim, um pouco difícil com os contratantes, porque eles queriam que restaurasse. Mas não acho que vale a pena trocar. Eu falei, cara, eu não assinaria esse restauro, sabe? O risco que você pode colocar as pessoas é altíssimo. E aquilo ali vai ser uma galeria de arte, vai ter que aguentar algumas coisas bem pesadas, né? Arquivos, enfim, estruturas pesadas. Pera, dúvida. Então, a galera que contratou não queria a substituição, queria manter ali as peças originais, mas restauradas. Exato. E aí, mas manter essas peças, mesmo que restauradas, desinfestadas, por exemplo, ia enfraquecer o material, tipo isso, e aí isso ia oferecer risco. É porque ele já enfraqueceu. Por exemplo, se numa analogia bem grosseira, tá? Talvez até um pouco ruim de fazer, mas vamos supor que você perde um dedo. Você perdeu a sequência de células, a sequência do seu osso, você perdeu uma funcionalidade X aqui, natural do seu corpo. Aí você põe uma prótese que funciona perfeitamente bem, vai te atender, você vai conseguir fazer tudo que você fazia antes, mas nunca vai ser 100% a mesma coisa, concorda? É algo que pode dar problema, de vez em quando, talvez você tenha que trocar, não vai ter a continuidade daquelas
células ali. A mesma coisa acontece com outros materiais. Com a madeira, por exemplo, se você tem um taco que tem uma fibra de madeira, foi cortado desse tamanho, apodreceu esse pedaço aqui, ele já não tem integridade. Se você preencher isso aqui, fazer um enxerto, fazer um taqueamento, tem várias técnicas para você reestruturar esse pedaço de madeira, só que ele provavelmente não vai ser mais a mesma coisa, 100% a mesma coisa. E ainda tem outras questões filosóficas e teóricas que vão entrar nisso, que é, vamos manter a distinguibilidade? A pessoa vai entrar no cômodo e vai saber que metade daquele taco ali foi restaurado, metade é original. O que vai fazer? Como é que você vai fazer? Então, assim, quando se trata de uma peça estrutural, a meu ponto de vista é que se ele foi degradado, ele deteriorado, ele tem que ser trocado. Mas aí, por exemplo, lá nesse caso tinha pinturas parietais, a parede estava podre. Não dava para salvar as pinturas. Não dava. E aí, como é que... Mas calma, como é que assim, faz? digamos que de 100% da pintura, se sobrou 5%, foi muito. Aí Eu entra manteria... o diálogo registrando o processo de restauro, se fosse aprovado. Exatamente. Memória do Aí processo a de minha restauro. sugestão foi manter a janela de prospecção aberta, proteger, né? E o resto, refaz o reboco, arruma a parede, pinta num tom neutro ali e ok, não tem que É fazer. até chique deixar a janelinha de prospecção, tem vários lugares que deixa, fica bem bonito. Exato. E aí, você pode falar o que aconteceu com esse caso aí? Eles Eu não quiseram... acompanhei final. Você tirou o seu da reta. Que era um projeto bem maior, a minha parte era só do restauro. Ficou aqui em aberto. A gente vai ter que ir até a Vitória agora, gente, tá bom? Nós vamos fazer uma excursão, tá? Fim do Eu vou ano. perguntar para a empresa e depois eu retorno a vocês. Mas assim, a última reunião que eu participei, eles estavam nesse embate, que a empresa não quer assinar pelo risco que ela pode colocar as pessoas. É uma empresa de engenharia, pensa. E eles estão fazendo um reforço estrutural de engenharia lá, que o imóvel tá, assim, deplorável. E aí quando a gente foi aqui, toda viu o estado, não sei o que, eu falei, cara, não dá. Não dá para restaurar barrota. Tem que trocar. Então, quando você fala de um restauro de um bem imóvel, não necessariamente vai ser 100% restauro, que algumas coisas você vai ter que, de fato, trocar, sabe? Não tem jeito. Então, tem uma reforma junto com o restauro. Aí eles vão ter que fazer um banheiro. Não tinha um banheiro. Já é uma reforma. Isso é uma reforma arquitetônica, não é restauro. Já não cabe a mim projetar um banheiro. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Já aproveitamos que estamos nas polêmicas aqui, já quero saber a sua opinião de uma coisa. Assim, o que você acha sobre, assim, quando um prédio, um local bem tombado, já não tem mais condições, assim, de estar em pé, e a gente manter a fachada dele? Que, assim, a gente tem muitos casos aqui em São Paulo que a gente só tem a fachada preservada. Ouro Preto também. A fachada. E aqui chega até a ser mais escandaloso, como o hospital ali da Liberdade, que tem a fachada ali, uma fachada neoclássica, normal, top, linda, só que é só fachada. Atrás tem um prédio espelhado. Dentro da fachada tem um prédio espelhado. Tem um outro caso também aqui agora no Bexiga, que a gente tem o Bexiga todo aqui, o bairro do Bexiga aqui em São Paulo, é todo tombado, as fachadas. Só as fachadas. Então o que acontece? Estão construindo a estação do metrô, que é a estação da Bela Vista, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, e tinha, onde eles foram fazer a escavação do metrô, tinha um quarteirão que tinha paredes tombadas, né, a fachada tombada. Então eles demoliram todo o interior e manteram lá todo com uma estrutura de ferro, a fachada de pé, sabe? Aí eu queria falar, eu acho essa questão da fachada, só manter a fachada, polêmica. Ou então de derrubar tudo e manter a fachada, sabe? Eu queria saber a sua opinião, já pra ser polêmico, assim, mas também se você quiser responder, a gente aceita. Eu acho que é realmente polêmico, é algo que até pessoalmente eu tenho um pouco de dificuldade de definir exatamente. Eu acho que cada caso é um caso, né? Em Ouro Preto tem muita fachada preservada, mas eu acho que não só em Ouro Preto, mas como você citou aí nesse caso, em vários pontos do Brasil, tenho certeza que isso acontece, essa situação da preservação no Brasil é produto de relações de poder que foram estabelecidas dentro das políticas de preservação de patrimônio cultural, material e imaterial, quanto resultado da origem compulsória dos patrimônios nacionais. E
ele vem de critérios adotados na época SFAM, né, que eram sustentados não tanto por estudos e pesquisas, mas pela autoridade dos agentes e da instituição que respondiam pelos tombamentos. Tem um autor que cita isso, Fonseca, se não me engano, que ele fala que o exercício dessa autoridade era considerado legítimo. Então, digamos que o IFAM nasceu dentro de uma ditadura, né? E aí a gente só passou a estudar de fato esse patrimônio e ter um aprofundamento maior, entender as complexidades desse patrimônio, da cultura que a gente tem, um tempo depois, e muita merda já tinha sido feita, inclusive, mas também por conta dessa autoridade, talvez foi que fez com que muita coisa tenha sido salva, né? Ouro Preto, por exemplo, só se preservou porque teve essa atitude, mas um monte de coisa se perdeu também nessa atitude. Então é complicado, não dá para julgar, né? Foi feito o que eles deram conta na época com o que eles tinham de conhecimento na época. Hoje a gente tem outros poderes, outros conhecimentos, outros saberes e outras possibilidades de debate, né? Então a gente pode rever coisas. E eu acho que o mais importante para mim hoje é as pessoas estarem, imprescindivelmente as instituições estarem abertas à discussão e ao diálogo, o que eu acho que ainda não aconteceu. Tanto a academia como os órgãos de patrimônio. Então, falar que é certo ou errado, não sei. Às vezes, a gente está lidando com um problema também muito grave, porque, digamos que o tombamento dos imóveis foi feito de forma vertical, né, de cima para baixo, do órgão, do Estado para o povo. Não é um processo colaborativo, o povo nem sabia o que era isso. Mas o povo é que arca com isso. E ele não foi convidado a saber se ele dá conta de arcar com isso. E a maior parte do patrimônio que a gente tem é do povo. Meu avô tem uma casa sem história de Ouro Preto. A gente dá conta de manter ela? Não. Então, se a casa estiver toda podre, toda caindo, e o restauro vai sair uma fortuna, extremamente burocrático, lento. Se cair, a família é multada absurdamente, né, pela Unesco. Então, tipo, o que você faz? Então mantém a fachada e faz outra coisa atrás, que é o que a gente dá conta. Então, assim, em muitos casos é complicado julgar, sabe? Porque nem sempre você tá lidando com um órgão, com uma instituição que tem poder financeiro de bancar aquilo, e o nosso governo não dá essa ajuda. Aí falam, mas tinha um programa Monumenta que ajudava o pessoal a restaurar a casa. O programa Monumenta ajudava a financiar em 1000 anos o seu pagamento do restauro, não pagava o seu restauro. Então, você quer igualar isso aí? Tem que dar ajuda financeira pro povo. Aí, se você der essa ajuda financeira, fala, você cuida da sua casa e o Estado vai te pagar tanto para você preservar isso, ok, mais fácil você poder cobrar, né? Mas de um tempo para cá, à medida que eu fui ficando mais velha e vendo outras questões, eu comecei a ficar mais, mais cautelosa com esses julgamentos, sabe? Porque, em geral, o que eu vejo são pessoas, por exemplo, eu fiz um parecer para uma família em Ouro Preto que a dona do imóvel sofreu uma luta contra o câncer, mas ela estava sendo processada pelo Ministério Público que não restaurou o chafariz da casa dela, que nem é uma casa de visitação turística. É um imóvel importante na cidade, tem uma história importante? Tem, mas o que é mais importante? Ela tinha dinheiro para uma coisa, ou ela se trata contra o câncer, ou ela restaura o chafariz da casa dela. Então, eu acho que a gente tem que melhorar esse diálogo, sabe? E sensibilizar um pouco essa situação, porque muitas vezes aquela pessoa ali tá lutando muito para manter aquilo em pé para um turista poder chegar e fazer um monte de foto no Instagram, sabe? É muito desumano. Eu acho muito desumano a relação que a gente tem hoje com o patrimônio. E aí foi muito interessante que eu e meu parceiro, a gente viajou nesses últimos meses, né? E eu vi tanta coisa lá fora que é tão menos enrijecida que no Brasil, né? A gente realmente é muito rígido e muito desumano em relação a isso, eu acho. Porque eu não vi nada nesse nível em lugar nenhum, assim, até em locais muito consagrados, né? Você vê um
móvel de moderno, sei lá quantos andares do lado de uma ágora antiga, sabe? E convive bem, conversa, sabe? Sabendo fazer um projeto legal, né? Do que se perdeu, ou até deixar a ruína ali mesmo. E é isso aí. Perdeu, acabou. E isso é tudo culpa ó, vou ser polêmico também. Isso é tudo culpa do Mário de Andrade. Mário de Andrade falou assim, fala, quero o Ouro Preto do jeito que ele quer ela está. Exato. Pro resto da vida. Então o Ouro Preto vai ficar do jeito que ele tá. Aí vão lá e constroem um hotel do Niemeyer. É isso. Exatamente. Será que Mário também inventava memórias? Então, eu acredito que sim, porque, por exemplo, em Ouro Preto tem várias edificações que eram ecléticas que ele alterou. Tirou a platibanda, tirou um elemento ou outro, colocou um telhado colonial. Enfim, foi colonializando Ouro Preto. Mário de Andrade nunca me enganou. Nunca me enganou, Mário de Andrade. Posso só fazer um parênteses aqui, muito... Pode. Só uma muito coisa rapidinho. antes, o Mário, eu só queria reforçar que quando dividiu os modernistas, a esquerda e a direita, o Mário de Andrade ficou na direita, tá bom? Tandã! Polêmica. O meu parênteses é o seguinte, eu achei extremamente sensata a sua resposta para uma pergunta polemiquíssima e extremamente sensível também, assim, eu fiquei até emocionada, porque de fato as estruturas sociais e, vamos dizer assim, governamentais nos engessam de certa maneira e não nos dão as ferramentas, né, para que a gente, enquanto sociedade, consiga se engajar mais, de fato. Então, enfim, lembrei aqui que no ex-desgoverno as reuniões com a comunidade foram suspensas, né, nos processos do IPHAN. Então, assim, eles estão retomando agora, né, com a reestruturação do Ministério da Cultura, enfim, estão reestruturando todos os aparelhos ali da cultura no geral para tentar, enfim, reconstruir ou construir novas lógicas de atuação, né? O IPHAN tinha conseguido um avanço em termos de criar mais pontes de diálogo, né, com a comunidade, e aí vem um governo e destrói tudo isso, sabe? Foi um passo a passo que foi difícil. O IPHAN é uma estrutura mais tradicional, né? E criar esse diálogo com a comunidade, principalmente, enfim, desde acho que de 2000, fim da década de 90, assim, para cá, e a gente viu isso ser desmoronado, né? Já que a gente tá falando de restauro aqui, isso desmoronou, então isso precisa ser reconstruído. E outra, só uma tecla SAP aqui, galeres museanders, o ISFAM foi fundado lá pelo Mário de Andrade, né, lá na década de 30, por isso o Gu falou isso, e esse órgão, né, esse era um serviço, né, como é que é? Serviço Patrimônio Histórico Artístico Nacional, falei certo? Todas as letras? Depois, essa estrutura que virou o atual IPHAN, né, que é o Instituto Patrimônio Histórico-Artístico Nacional. Isso, tem um PH ali que a gente lê como F. Então, meu parênteses era por aí. Eu queria perguntar, no caso aí da galera de Vitória, tipo assim, ok, você não sabe o que fim que deu, mas eu entendi ali que eles queriam fazer de fato um restauro e não uma substituição de tudo que precisava, né? E aí eu relacionei isso com a questão da originalidade, com esse preciosismo que as pessoas têm com a originalidade, entendeu? Porque você estava dizendo até agora, quando é uma questão de restaurar um bem imóvel, às vezes, né, você tem que ali mesclar e ver qual é a atitude mais adequada para proteger principalmente as pessoas que vão frequentar aquele lugar, né? Não adianta deixar ali a mesma madeira ali no chão, se ela, enfim, não é mais funcional e oferece risco à movimentação ali de pessoas e de objetos, enfim, do prédio. Mas o que significa, né, para essa suposta originalidade substituir esse lugar, substituir essa peça, esse chão de madeira, né? O que significaria apagar, pintar, refazer o reboco das pinturas
pinturas ali que também né, a parede estava deteriorada, não necessariamente a pintura ali na parede, né? Mas o que significaria esse apagamento, né? Essa substituição necessária para permanência daquele bem, né? A gente tem o nosso muso aqui, né? Vou citar Charlie Brown de novo. Cada escolha é uma renúncia, não é mesmo? Tem que escolher algumas coisas e renunciar a outras. Às vezes não dá pra gente manter tudo junto, né? Aí eu acho que seria interessante refletir sobre... Você falar, Tainá, a sua opinião disso, né? Já que, enfim, é uma curiosidade minha, mas você lida com isso de uma forma mais, né, na mão na massa, assim, né? Quando vem um visitante perguntando pra mim se, sei lá, qualquer tipo de objeto é original, eu gosto de pensar o que seria originalidade, por que aquilo é valioso ou não, junto com aquela pessoa. Porque não são discussões que estão aí na boca do povo, né? Comumente. Então, agora, você que lida com isso, tipo assim, você tem o poder do restauro na mão, o restauro, o que significa restaurar, para que restaurar as coisas? O restauro devolve a aura original, existe aura original das coisas? Ai, meu Deus! Então, você fez várias perguntas em uma só. Eu vou tentar seguir uma ordem para não perder o fio da meada. O restauro tem várias definições teóricas, né? Mas basicamente a forma como eu penso o restauro é você devolver a um produto a sua eficiência, seja ela se for estética, devocional, física, enfim. Você devolver, é uma definição até que o César Brand, um teórico, coloca, né? E eu concordo muitíssimo, porque seja como mínima intervenção, máxima intervenção for, você está devolvendo para aquele objeto, e aí quando eu falo objeto é porque a restauração lida com a matéria da obra, né? Não com o imaterial, os saberes e tal. Não é exatamente a atuação do restaurador em si quando se fala em restaurar um objeto. Apesar da gente transitar nesse meio, porque você vai tentar conhecer esse objeto, entender como todo bem material carrega uma carga enorme de imaterial em si, né? E esse respeito ao imaterial a gente tem, mas não é o imaterial em si que eu restauro, que ele é intangível, né? Então, quando você fala também da originalidade da obra de arte, é algo complicado para mim. Eu tenho um debate eterno na minha cabeça, porque eu vejo muito essa preocupação, apesar de geralmente nos trabalhos a gente sempre tem um historiador, né, que faz um levante danado de muitas informações importantes que confirmam as nossas investigações. E o historiador é que acaba lidando mais com o público, com a comunidade, muito mais do que eu. E ele traz isso tudo para mim, né? E aí quando eu acho que é necessário, tem um embate muito grande, aí a gente reúne a comunidade, os órgãos, os historiadores, todo mundo conversa mais. Porque existe uma coisa no nosso mundo capitalista que destrói muito essa comunicação, que é o capitalismo, né? A gente tem prazo, é aquela coisa, aquela loucura, então não dá tempo de eu ficar investigando muito com a comunidade, às vezes, então a gente vai se setorizando, cada um faz uma parte, a gente junta tudo e tenta entender aquilo. Eu penso que eu não penso em originalidade, eu simplesmente restauro. Se vai ser um Da Vinci ou se vai ser a peça de gesso da senhorinha lá de São Gonçalo de Abaixo, o mesmo trato e o mesmo respeito, o mesmo profissionalismo eu tenho que ter. Vai ser o mesmo tipo de relatório, vai ser o mesmo cuidado, vai ser a mesma investigação de iconografia, estilística, materiais e técnicas, diagnóstico, proposta de tratamento, compatibilidade, enfim, tudo o que for possível fazer, a mesma conversa com a pessoa, com o contratante, com a comunidade, vai acontecer da mesma forma. E já passei por isso, né, de restaurar a peça da senhorinha que caiu, porque o netinho estava brincando, derrubou, era da mãe dela, e já restaurei peças, sei lá, já fiz projeto de obras que tinham pinturas do Ataíde e tudo mais. Então, para mim não tem diferença, sabe? Mas eu entendo a preocupação do povo em relação a isso, e eu acho, eu penso, tá ligado a uma coisa que o Walter Benjamin chama de aura do objeto, né? Que ele relaciona essa originalidade ao caráter único e genuíno com o passado.
Então, só que isso também começou a ser um problema quando a gente começa a ter reproduções. Tem uma gravura. Então, uma gravura do Albert Dürer, século XV para o XVI, se não me engano. Se você tem uma cópia da gravura, porque ele podia emitir várias, ela não é original, uma foto, né? Uma xilogravura. Enfim, isso virou um problema, porque temos várias... Hoje, então, com a fotografia e com o mundo da internet, a gente tem um nível de reprodutibilidade absurdo, num nível de resolução absurdo, né? O que, por um lado, é interessante, porque muita gente... Existe um caráter forte, eu acho, na história da arte, nossa, que é um elitismo, né? Então, por muito tempo, muita gente não conseguiu acessar certas obras de arte. E hoje conseguem, porque tem o Google, e aí você digita lá Mona Lisa, e aí você tem uma Mona Lisa em diferentes tamanhos e de qualidades, enfim. E aí a pessoa tem a oportunidade de conhecer aquilo que às vezes ela não teria condições no momento de ir até o Louvre, só para ver a Mona Lisa. Então, assim, isso a Mona Lisa, inclusive, é um objeto interessante, porque, se eu não me engano, ela foi roubada num período e teve um falsificador que fez uma idêntica e colocou no museu, e ele ficou com a original. Eu acho que tem documentário sobre isso. E só descobriram que aquele era uma falsificação porque a equipe de restauro do museu fez uma análise química, que é de praxe, provavelmente por alguma intervenção, e perceberam que tinha um pigmento que, na época em que o Da Vinci existia, não existia. E aí falar, caraca, até o craquelê o cara conseguiu imitar, mas um pigmento denunciou a falsificação. O cara é tão bom quanto, né? Mas aquele original foi o Da Vinci que pegou, que pintou, tem a energia dele. Aí eu acho que tem um caráter um pouco mais místico, né? Que a gente tem, né? Quem é que não guarda, sei lá, um brinco que foi da avó, né? Alguma coisa que te traga essa memória e que você pense que carrega a energia daquela pessoa. Se você estende isso para uma coisa mais ampla, né? Numa questão de tempo e espaço maior também, você pensa, pô, eu quero poder estar de frente para uma coisa que só por uma diferença de tempo era o autor original que viveu aquelas coisas que só ele viveu, que respirou o que ele respirou, que viu o que ele viu, que passou pelo que ele passou. Eu posso fazer hoje uma cópia impecável de uma obra do Aleijadinho, mas eu não tenho perda da minha mão, eu não passei por um monte de dificuldades que ele passou, e, enfim, pelo racismo, pelas dificuldades motoras, pela doença que ele teve, eu não passei por nada disso. Então, qual é a energia que eu vou colocar naquela peça? Será que ela vai ter o mesmo significado? Então, quando eu penso em originalidade, e eu respeito isso, porque a gente também é assim, né? Você vai num lugar, você quer ver a obra daquela pessoa, aquela energia daquela pessoa. Mas eu também respeito quem pensa diferente, porque eu acho que é um tema muito complexo e polêmico, de fato. Mas eu acho que é muito pessoal, e na minha profissão eu não posso atuar com base nisso em específico. Apesar de saber que se eu restaurar um Da Vinci, vai ter um peso absurdo no meu currículo. Né? Mas pessoalmente, para mim, não faz diferença. Eu acho que é muito, muito subjetivo, muito filosófico, e vai de cada um. Mas eu respeito porque eu entendo que as pessoas têm relação, porque eu acredito que no fim das contas, se você comprimir tudo que a gente pensa, todas as nossas áreas, o que um museólogo, restaurador, historiador, turismólogo, todo mundo que atua na área de patrimônio, no fim, se você espremer bastante isso aí, o que sobra para mim é a busca pela conexão. Você quer se conectar com o passado, com quem veio antes, com quem vem depois, com quem vai vir, né? No caso, com quem tá aqui hoje. Então, no fundo, a gente trabalha pela conexão. E quando você pensa, e eu acho que quando você leva isso para povos ainda mais esquecidos e mais que sofreram muito mais com perdas de memória, com preconceito, os indígenas, os africanos vindos para cá, a gente não tem muitos registros das obras deixadas por eles. O quão importante
importante é você pegar, não sei se eu posso estar falando uma bobagem, mas eu imagino que se usava turbante, né? Os africanos que vieram para cá escravizados deviam usar um turbante. Vamos supor que a gente encontre uma escavação, um turbante que veio, um navio negreiro que passou por tanta coisa na cabeça de alguém. O quão único é esse turbante, entende? Então, não dá também para desrespeitar esse caráter da originalidade, porque ele tem seu peso, né? Ele sobreviveu, a pessoa que estava nele não, mas ele carrega uma memória, uma história, uma trajetória, dá para você traçar o passo, né? Por onde passou, de onde veio, quem pegou, o que significou, o que ele fez, o que ele promoveu. A gente lida muito com isso no dia a dia, talvez a gente vai ficando um pouco insensível, mas quando você pensa o quanto desses objetos que a gente pode restaurar e conservar não trazem uma voz à tona, né? Uma representatividade à tona, o quanto essa originalidade não deve ser respeitada, sabe? Ela não é qualquer um. Então, tem todos os lados, todas essas facetas, sabe? Porque às vezes essa outra que não é a original também ainda vai ter uma história, né? Se ela não for conservada, ela já teve alguma história, por exemplo, qual vai ser? Daqui a 5.000 anos, qual a trajetória e as marcas que a gente vai ter deixado da nossa era, né? Sim, tanto que existem várias obras que não são originais em vários acervos de vários museus também, justamente porque é esse entendido que é importante conservar, né? Exato. Como suporte de memória mesmo, independente. Porque eu acho que também tem a vertente, que também foi pincelado pela Tainá, muito da originalidade num viés capitalista de dinheiros mesmo, porque quanto mais original, mais dinheiro. Exato. Não é? Se foi, a gente, né, começou um pouquinho com essa discussão também, porque o original, quando a gente volta ao original, não pelo caráter histórico, mas sim pelo caráter financeiro, pelo caráter de dinheiro, a gente muda totalmente, né? E isso é uma questão muito eurocêntrica também, né? O dinheiro, Total. né? Então é muito também essa fetichização dos objetos a partir disso, né? É muito também a partir do que a gente tem na história da museologia, ou na história de todo o entendimento de objeto como algo que vale dinheiro. Então, um objeto roubado de tal lugar é porque eu sou poderoso e ele vai valer um dinheiro porque ele é original, né? Esse aqui do Michelangelo Michelangelo é original, vale muito dinheiro, um grande cara branco que fazia coisas doidas. E aí você fala, tipo, entendeu? Dinheiros. Eu acho que é muito nesse viés, e agora a Tainá trouxe um viés da originalidade, assim, muito interessante. Tô bem feliz. Eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de ampliar o horizonte em relação a essas questões, né? De reformular formas de pensar e tudo. E eu acredito muito nisso, assim, tem essa questão comercial, tem outras questões várias, e acaba que você tem que lidar com todas elas ao mesmo tempo, né? Mas eu acredito também que a falta de investimento na conservação, nesses diálogos que a gente está tendo, por exemplo, deveriam acontecer nas escolas, sei lá. E a falta de investimento nesse tipo de desenvolvimento, né, de educação patrimonial, de conscientização, eu acredito que é um grande projeto racista e tudo de ruim que pudesse vir, porque quem ergueu esse país não foram os brancos, né? Então, é muito Estado que quer manter um poder misógino, homofóbico, racista e tal, gerar uma perda dessa memória, apagamento. Eu nunca restaurei uma urna indígena, e eu sempre me pergunto por que não tive essa oportunidade. Talvez eu vá ter num museu, mas nunca um indígena me ligou e falou, olha, quebrou aqui, e igual fazem as senhorinhas com seus santinhos, sabe, cristãs e tal. E aí eu sempre fico, isso me incomoda muito, porque os indígenas
são um povo brasileiro, né? Originalmente falando, pra mim, pelo menos. E aí logo depois vieram os africanos brancos e tudo mais, e aí foi se miscigenando e tal. Mas quem ergueu na raça esse país foram os negros. Então é muito conveniente para o Estado falar, não vamos fazer a conservação, injetar dinheiro nisso ou naquilo, porque na verdade quer gerar um apagamento mesmo. Né? Isso é contra isso que a gente luta muito na nossa área. É uma tentativa de manter, por mais que não tenha sido necessariamente no estilo deles, foi o que eles ergueram com tanto suor. Cada tijolinho de cada cidade, cada rede de esgoto, existia um branco de merda ali falando alguma coisa, um projetinho que tinha que ser seguido, mas quem ergueu isso tudo não foi o branco. Então, assim, pra mim é muito triste quando eu vejo que o povo ainda não se tocou disso no Brasil e ainda não incentiva essa conservação, sem ter noção da história que tá pondo abaixo, sabe? Eu acho que o mais importante de preservar a memória é que ela não se repita, né? Isso foi algo que para mim, nesse desgoverno, ficou muito claro, assim. Eu fui no Museu do Holocausto, lá na Alemanha, e eu vi um jornalista da época, um texto dele falando que todos os recursos, todas as táticas usadas por Hitler para chegar onde ele chegou. E eu fiquei vendo o quão parecia com as táticas do Bolsonaro. Só que a gente esqueceu dessa parte da história. A gente não sofreu ela diretamente também. Talvez, né, como na Alemanha em si, na Polônia, enfim, todos os países que sofreram diretamente e tal, mas isso faz parte da história. E a gente teve um apagamento tão grande de todas as nossas histórias, de tudo, desde do colonialismo, que é assustador, assim, as pessoas pedindo por ditadura, sabe? Eu falo, isso é falta de um trabalho de preservação de memória, porque se as pessoas se lembrassem, elas nunca mais iam querer que essas coisas acontecessem. Sim. Eu só queria fazer um adendo à sua fala, Tainá, porque a gente vê que é claramente no Brasil um projeto de esquecimento, né? A gente tem que pensar Exatamente. A gente tem que pensar que quando teve a abolição da escravatura, né, e também quando a gente tem a República Brasileira, o Rui Barbosa, uma das primeiras coisas que o Rui Barbosa vai fazer é pegar todos os documentos que ele tinha sobre escravidão e tacar fogo, falar que, ó, agora isso é passado, a gente não precisa mais lembrar disso, agora foco no futuro. Então ele vai pegar toda a documentação que ele tinha sobre escravidão e tacar fogo. É pra focar no futuro? Não. É pra você esquecer praticamente o passado, né? O caso do Valongo no Rio de Janeiro, ele foi descoberto muitos anos depois, quando foram fazer uma obra, olha, tem uma pedra diferente aqui. O que será que é? Foram lá, fizeram escavação, tem um porto aqui, é o caso do Valongo, né? Onde os escravizados chegavam e acabou servindo como uma, se não me engano, a única prova material da chegada de escravizados no Brasil, no Rio de Janeiro. Tipo, né, no Brasil, nas Américas, tá lá no Rio de Janeiro, que foi descoberto um tempinho atrás, sabe? Caso do Valongo. Então é um projeto de esquecimento, é um projeto de apagamento. É um projeto de apagamento completo. Assim, eu acho que pelos projetos em si, se não tivesse gente lutando contra, o Brasil já não teria nada de nada. E tá aí a importância de, retomando ali a questão burocrática, né, da profissão do restauro, de ter a obrigação de ser feito por um arquiteto e por isso você tá aí nessa empreitada, daí a importância de ter profissionais como você nesse cenário, né, e seus colegas aí que compartilham dessa mesma linha de raciocínio, né, porque a gente tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos enquanto profissionais da memória, não? Que tipo de memória a gente guarda, que tipo de memória a gente difunde, que tipo de memória a gente pesquisa, que tipo de memória a gente comunica e como a gente comunica tudo isso. Então, é de fato as profissões da memória, assim, enfim, é um campo de luta, né? A memória já diz aí, trocentos e tantos autores, o quanto memória é poder, né? O quanto o exercício de poder, ele se coloca como apagamento ou não, escolhas e renúncias. Você privilegia algo e desprivilegia outra coisa, e aí muda totalmente o curso da carruagem toda aí, né? Então a gente tem uma responsabilidade
responsabilidade muito grande trabalhando, né, nessa área, né? E é muito importante a Tainá trazer esses vários olhares sobre o que a gente tem como originalidade ou o que a gente não tem como originalidade, né? Porque eu fico contando causos, né? Um dos meus causos é voltado para museus casa e coisas do tipo, assim, né? Instituições do tipo. Nesses espaços, você tá ali perto da onde aquela pessoa viveu. Então tem a energia da pessoa, igual a Tainá falou, ela que viveu ali, dormiu naquela cama, tocou aqueles objetos e por alguns feitos ali aquela pessoa é importante. E aí, os visitantes vêm e enfim, vou nichar aí a experiência, né, do caos. Na casa de vidro da Lina Bobardi, vai muito arquiteto, já que a gente tá falando aí desse universo, vai muito arquiteto, vai muito designer, né? E aí, de fato, tem algumas peças lá que tem, sei lá, um ou duas tiragens, assim, né? A Lina desenhou e fez só um modelo, então isso encarece demais tanto o objeto quanto o projeto. Ela enfim, tem o Instituto Bard licenciou alguns estúdios de design para vender algumas outras cadeiras, né, principalmente dela. Mas enfim, as pessoas iam lá e perguntavam assim: nossa, a casa é toda original? E aí eu gostava muito de pensar no sentido de o casal Bard morou naquele lugar por quase 40 anos. Como que você mantém a sua casa perto do que você acha, do que aquele visitante acha como original durante 40 anos, né? Você não troca um cano, você não troca uma lâmpada, você não troca uma, né? Aí eu lembro que uma pessoa, assim, notou que os banheiros, tinha banheiro com aquela caixa, aquela descarga que é uma caixa, assim, e tinha banheiro que a descarga era na parede. Aí eu comentei, a maioria do que tem na casa é da época de convivência, né, do casal. Aí ele, nossa, mas até aquela privada, ela é muito recente. Ele enculcou com a privada, sabe? E aí eu falei, nossa, aí que me veio o estalo. Eu falei, amigo, isso é uma casa, né? Ainda é uma casa visitável, mas durante muitos anos isso foi uma casa. Você não mudaria a privada da sua casa só porque foi a primeira que você colocou lá? Aí ele ficou assim, é verdade, né? Aquele caso, Então, né? Ok, o fetiche foi longe demais. Exato, sabe? Então. Muito longe, vai manter só o buraco, né? Exato. E aí, ao passo que aqui na Casa das Rosas, se eu não me engano, pelas questões de tombamento, o banheiro ainda tem o mesmo encanamento. É uma fofoca isso. Se alguém souber, Museander, a informação correta, eu acho que eu li isso da última vez que eu fui lá. E eu não sei se teve alguma intervenção no sentido de restaurar / reformar. O encanamento ainda é daquela época lá, sei lá, década de 40, chutei. 30, não sei. É um casarão, né, que tem aqui na Paulista, famosão, né? Ou seja, então, quando você abre a torneira depois de um tempo, sai só aquela água marrom de 1910, a água. É a mesma água que tá lá parada desde... Ou aqui em casa... Morre por contaminação. Aqui em casa, antigamente, o encanamento era de ferro também. Quando acabava a água na rua e ela voltava, a gente tinha que deixar a torneira aberta bom tempo pra poder sair toda pra limpar. toda aquela fuligem não, a ferrugem, né? Ferrugem, putz, e é isso. Aí quando você vai pra outros lugares aí e vê como o Gustavo falou, o hospital que tem aqui, que tem uma fachada antigona e dentro da fachada tem um prédio espelhado, assim. Beira até o mau gosto, né? Não sei. Tô aqui falando. Nossa, isso é muito comum hoje em dia, né? A Casa das Rosas mesmo não é um projeto de conservação que tenha. No projeto tá a conservação da Casa das Rosas e tem um restaurante, um negócio atrás, porque tem muito essa casadinha, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tá num processo capitalista de neoliberalismo. Então, muito provavelmente isso é muito sintomático também, né? Assim, não é o restaurar pela memória, mas é restaurar a partir do terreno que se pode fazer, o que a gente pode usar dentro, quanto de dinheiro você vai ganhar com isso? Exatamente. E para justificar, para não sucumbir à especulação imobiliária também, né? Sim, tem que dar um uso para aquele espaço, né? Para que ele não seja demolido e construído um shopping, um prédio. Isso, exato. Até que ponto é tipo também um ato de resistência / aproveitamento, mas não 100%, mas tipo assim, sempre alguém que tá ganhando alguma coisa. É bizarro isso, assim. Ai, São Paulo. Zero saudades.
É, a Ju só tem saudade das coisas imateriais de São Paulo. Quando ela vem aqui, o maior desejo dela era comer num PF que vinha o almoço na bandejinha de alumínio, de prata. Meu Deus, que delícia, o arroz. Ou tomar o café, aquele café lá que você queria tomar também da outra vez. Nossa, o arroz numa bandejinha, o parmegiana em outra bandejinha, o feijão numa cambuquinha. Era só isso que eu queria, meu Deus. Viu? É só o bem material que ela gosta. O material isso já era. Tá Eu te entendo. Ai. E caminhando já pro querido final, mas não o esgotamento desse assunto, né? A gente viu o quanto o restauro tá permeado e permeia diversas faces tanto da parte técnica da profissão, quanto das partes subjetivas e até emocionais, né? E da nossa responsabilidade como profissionais da memória no geral. Qual é então também, se talvez essa pergunta, depois de tudo isso, essa pergunta também pode ser muito polêmica, né? Qual é a corrente do restauro mais praticada atualmente, né? Você estava comentando há um tempo que, né, questões éticas, né, do restauro, você vai ali deixar, como é que é o nome que você falou? Deixar evidente ali que aquela parte foi restaurada e a outra né, foi mantida na originalidade. Isso, você falou distinguibilidade. Foi isso? Ou eu aprendi essa palavra hoje? A gente tem... Ou não, enfim, qual é o que se tem falado sobre esse assunto, né? Olha, eu acredito que, pelo menos assim, do tempo em que eu tô no restauro, a minha linha de atuação é retratabilidade, distinguibilidade e compatibilidade, que são 3 pilares, assim, no restauro, né? Antes a gente usava muito o termo reversibilidade, mas até ele tem sido bem problematizado hoje em dia, né? Porque tem coisa que não é reversível, tipo um fungicida que você aplica, você não vai tirar. Então, tem umas questões que a gente tem usado mais o termo retratabilidade. Mas é difícil também falar a mais praticada atualmente, porque cada lugar, cada restaurador, cada instituição funciona de um jeito. Então, tem países que adotam e talvez nem seja uma maneira tão geral, tá? Mas uma coisa da mínima intervenção. Então, você vai chegar num lugar, se tiver uma perda, a pessoa, mesmo que pudesse recompor, tivesse toda a referência estética daquela imagem, isso aqui, ela não recompõe, deixa em tom neutro e perdeu, é isso mesmo. Que eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que começar a aprender a lidar com as perdas. Mas quando se trata de peças devocionais, por exemplo, aqui em Minas, é muito difícil fazer isso, porque a comunidade não aceita. Você não consegue entregar um santo sem um dedo para devoto. Aí você não está falando de uma peça, de uma obra de arte, você está falando de uma peça devocional. Aquela é a personificação da fé para ela. Então, o santo dela, que é um herói, não vai ter um dedo faltando. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Então, normalmente, não sei se eu posso falar pelo Brasil, porque o Brasil é muito múltiplo também, né? Talvez em alguns locais não se faça tanto isso, mas de tudo que eu já vi nesses 16 anos aí, geralmente quando se trata de obras devocionais, numa igreja, ou o que for, você busca dentro de toda uma referência técnica, né? Se não tiver, não tem como fazer nada mesmo, mas tendo uma referência, foto, tudo que você tiver, né, documentos e tal, que consigam te ajudar a recompor aquela perda, normalmente a gente busca recompor. E eu nem sei se eu posso falar por todos os restauradores do Brasil, porque cada um tem uma linha diferente também. Mas tem lugares, por exemplo, tem alguns países que é mais comum você encontrar essa recomposição estética, por exemplo, quase que completa, mesmo que não seja devocional, em qualquer situação, porque eles acreditam que aquela experiência estética completa também vai te trazer uma experiência, não tem tanto essa preocupação em manter a perda. Inclusive, esse debate aconteceu muito forte por conta se não me engano,
engano, foi daquela Santa Ceia do Da Vinci, que pra mim é uma coisa muito louca, assim, porque eles recompuseram ela várias vezes, restauraram esteticamente e tudo. Ela foi bombardeada na guerra. Tipo assim, de original mesmo, não dá nem pra saber o que tem lá mais. E aí as pessoas pagam uma fortuna pra ir lá ver aquilo e tal, que acho que o Da Vinci pintou, mas aquilo ali já é a restauração da restauração da restauração. Que é isso, né? Se você tem uma tela desse tamanho, aí você perdeu esse pedaço, você restaura. Aí perdeu esse pedaço, você restaura. Aí perdeu esse pedaço todo, você restaura. No final, você só tem a restauração. Então, chega uma hora que é impraticável. Mas e aí? Aí entra na questão da originalidade. É interessante manter essa estética, essa funcionalidade, ou íntegro para a posteridade, para alguém poder ter a experiência de chegar na frente dessa tela, dessa obra, e estabelecer essa conexão e não ter visto só por foto, só por vídeo, né, por terceiros, mesmo que não seja conexão com o que o autor de fato fez ali, porque já é fruto só de um monte de restauros ou até mesmo reformas, a pessoa vai ter essa experiência, vai dar essa oportunidade para a posteridade, ou você vai deixar cair tudo e é isso aí. Quem quiser ver no futuro vai ver só o registro. É complicado, né? A gente tem que transitar nesses mundos todos, então cada caso é um caso. É difícil, mas é assim mesmo. Tipo, você vai restaurar uma peça, é para um museu, é devocional, qual o valor que a gente quer restaurar, na verdade? Somente o valor de historicidade? É comum que peças para museu não se restaure 100%, que perdeu, porque essa perda também conta uma história, né? Então, por isso que é muito complexo essa discussão também. No restauro tudo é muito complexo, porque são muitas questões subjetivas para você lidar, que varia muito de caso para caso. A Tainá fez alusão aqui ao barco de Teseu, né? O barco de Teseu é o paradoxo, né? Tipo, você tem um barco de Teseu, aí toda vez que uma tauba apodrece, você vai lá e troca. Aí você vai trocando, cadê o barco original, né? Ele ainda é o mesmo barco de Teseu, né? E só um apontamento aqui sobre o que você falou sobre devocional, né? Tem um caso muito interessante no restauro brasileiro, que é o restauro de Nossa Senhora Aparecida, né? Que quem não conhece essa história, eu sugiro depois pesquisar sobre, que teve um momento ali que, eu não lembro, acho que foi na década de 70, não sei, não lembro agora. Pesquisem aí, porque às vezes até foca que eu tô falando aqui, né? Mas Nossa Senhora Aparecida levou um tiro, né? De um devoto que tava meio revoltado, levou um tiro, a imagem, e ela precisou ser restaurada. E teve todo um processo de restauro que, assim, quem não sabe, a Nossa Senhora Aparecida, assim, em tese, a imagem é Nossa Senhora da Conceição, na verdade, que foi achada no Rio. E ela, assim, a gente tem aquela imagem de ser uma santa negra, né? Uma santa negra. E quando foram fazer restauro, perceberam que, na verdade, ela não era negra, né? Ela tava que a madeira suja ali, ela tava, tipo, escurecida, na verdade. Aí, qual foi o dilema? A gente traz aqui de volta aquela imagem de uma santa branca, né? Nossa Senhora da Conceição, ou a gente mantém aqui ela negra como Nossa Senhora Aparecida, né? É um caso bem interessante, pessoas. Depois, se vocês pesquisem por aí, só fazendo e o povo que é dono do significado, né? No fim, o restaurador não tem como ditar nada, na verdade, né? Não adiantaria o restaurador deixar a Nossa Senhora Aparecida toda novinha em folha, mas a fé que se aderiu àquela peça é outra. Já era, não existe essa possibilidade. E esse respeito profissional tem que ter, sabe? Acho que é a devoção mais forte no nosso país, né? Ainda hoje. Então, assim, e que diferença faz, né? Eu não sou cristã e eu me surpreendi muito quando eu descobri que todas as Nossas Senhoras são uma só. Eu não sabia. Eu vejo, gente, quanta Nossa Senhora. Então, todas são a mesma. Todas são a mesma. É tudo Maria. Nossa, impressionante. Tudo é a Maria. Só muda o lugar onde ela aparece. Ela grávida, ou ela apareceu num lugar, apareceu em outro, enfim. Então, o que tem, né? Deixa cada um com a sua fé, com a sua necessidade, com a sua devoção. E aí a gente restaura isso, né? É pelo povo, na verdade. É isso.
É isso. Bom, acho que aqui a gente já fechou, né? Então, tudo certo? Tá. Vou Acho fazer que sim. a última pergunta pra gente encerrar. Posso fazer a última pergunta? Claro. Eu queria saber da Tainá se ela gosta de ficar assistindo aqueles vídeos de restauro no YouTube, o pessoal restaurando tela, restaurando brinquedos antigos, o seu gosto pessoal. Olha, eu vou ser bem sincera que eu andei flertando com restauro de carro. Envelopar com a foto legal. do Homem-Aranha, envelopar os carros, as coisas assim. É porque esses restauros aí que a gente vê nos vídeos, não é uma gabação, mas é que eu já fiz bastante de trabalhos assim, então não é muito novidade pra mim. Aí, tipo, eu acabo tentando ver coisas diferentes, às vezes muito diferentes, né? Como é que restaura tal coisa? Que é isso, né? Eu não sei lidar com alguns tipos de obras de hoje, tipo, a obra de arte contemporânea, nem me atrevo. Carro. Tem gente que restaura carro, é uma restauração, né? E eu acho legal, mas eu não entendo nada também. Então, hoje em dia a gente tem cada desafio, né? Que é brutal, assim. Eu mexo mais com até o século XX. A maior parte das obras que eu trabalhei, que eu fiz projeto ou restaurei, de fato, a mão na massa, foi século 17, 18. Então, é o que eu acabei me especializando mais. Passou disso, eu já fico meio insegura, assim. Eita, tem que estudar tudo É de muito novo. novo. É muito novo. Muito recente. Não gosto. Eu sou alma antiga, eu só mexo com coisa antiga. Eu até pego algumas coisas, mas eu já não me aventuro tanto, não, sabe? Eu acho mó legal restauração de tecido e tapete. Nossa, e é doido demais. Eu não sei nem como é que começa, assim. Se alguém larga um tecido comigo, eu choro, porque... eu acho que eu até viro devoto, começo a rezar por um milagre, assim, porque eu não faço ideia de como restaurar. Né? Eu só sei como é que guarda o tecido. É o máximo que eu chego perto. Como é que expõe, assim? Como é que guarda, assim? Falou para restaurar e esquece. Não faço ideia. Eu tentei aprender um pouco de cerâmica, mas até agora eu não tive uma conclusão muito boa de que realmente dá certo, que funciona. É um outro material completamente diferente. Aí teve um colega da arqueologia que eu fiz um acompanhamento de um trabalho com ele, e um deles trabalha com arqueologia subaquática, que é muito legal. Muito legal. E ele ficou tentando me pôr pilha para estudar conservação e restauro de obras subaquáticas. Eu falei, pô, massa demais isso aqui, mas eu já fiquei pensando, pô, também é outro universo. Eu achei que você ia falar que não sabe nadar. Não, eu sei nadar, mas ele falou assim, quando ele falou assim, nossa, eu quase morri uma vez, você acredita? Porque o meu negócio deu problema e eu tive que subir, sei lá quantos quilômetros que ele já estava de profundidade, muito rápido para não morrer. E aí ele foi sendo puxado pelo equipamento. Nossa. E aí isso pode te matar também, né? Você voltar muito rápido, você não pode voltar muito rápido. Eu não sabia dessas coisas. Aí eu já desanimei, falei, vai que eu morro, sei lá, vai que vem um tubarão. Imagina você tá lá conservando um navio, sei lá de quanto. Fora que o negócio tá lindinho lá embaixo da água, aí você tira de lá de baixo e desmancha. Aí desmancha tudo. E era justamente isso que ele queria que eu estudasse. Como tirar essas coisas, esses bens, debaixo d'água, sem perdê-los, né? Antes de ter o contato com o ar, ele já tá conservado, preservado, o que é um desafio gigantesco, né? Mas eu fico, gente, vai tirar de lá pra quê, gente? Deixa lá. Não tem nem onde pôr. Faz turismo subaquático, já era. Faz turismo subaquático, deixa lá. Porque, a gente tem que alimentar as histórias, lendas dos Atlantes, das coisas assim, sereia. Mas uma coisa interessante que a Tainá falou aqui é que tem muita gente que acha que o restaurador, ele vai restaurar tudo, desde tecido até coisas de ferro, de plástico, né? E não é assim, não. Você se especializa em cada área, né? Tipo, a Tatiana Russo, que gravou com a gente o último episódio sobre
sobre restauro, ela se especializou em superfícies metálicas. E é um rolê completamente diferente. Gente, o meu maior desafio até hoje, assim, pra mim foi muito, eu acho que pra equipe inteira foi muito complexo, foi o trabalho do resgate das obras que sofreram foram atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, né? Que aconteceu também em Brumadinho. É isso, né? Essa discussão do original e não sei o que, ali tinha uma importância absurda, né? Tinha gente que perdeu todos os filhos e sobrou um brinquedinho só de um dos filhos que ela viu morrer na lama, sabe? Tipo, aí como que você faz? Você vai... Esse objeto é único, mas é sempre um desafio. É sempre um desafio. O que é gostoso, mas a gente que gosta dessa adrenalina, né? Vocês devem passar por isso também. Né? Esse desespero de, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E aí, de repente, você tem que estudar e aprender um monte de coisa, conversa com um monte de gente, aí você vai encontrando. Mas é aquela frase, só sei que nada sei, pra mim, cada mais tempo passa, mais verdade se torna, assim. Parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei, eu fico mais confusa. Concordo. Muito louco. É isso. Concordo demais. É isso, então, caros museanders, fiquem com essas reflexões todas, polêmicas todas sobre restauro e os universos que estão aí em anexo e sendo construídos e reconstruídos a todo momento. Eu gostei muito dessa conversa, eu aprendi horrores, a gente sempre aprende aqui, né? Enfim, nesse último momento dos episódios, a gente faz o quê, galera? A gente indica as coisas, né? Para os museanders, para os ouvintes. E eu tenho uma indicação de filme. Posso começar, galera? Pode. Vai lá. Legal. Eu tenho um lado que eu não deveria revelar para os ouvintes, mas eu acho muito legal. Não deveria me expor, mas eu acho muito legal aquelas histórias de falsificação, roubo de obra de arte, não sei o que. Eu acho muito legal. Enfim, é um... Amiga, a gente sabe que museologia não vai dar dinheiro. A gente precisa ter isso. Não, eu tenho a ética profissional dos museólogos e tudo mais. Mas precisa ter esse know-how. Mas eu gosto, gente. É um romance policial, assim, sabe? Aquelas coisas de Código da Vinci. True crime. Aquelas coisas de... enfim, daqueles documentários de desaparece a obra, aparece não sei aonde. Enfim, tem um filme que eu assisti recentemente, já que estamos falando sobre restauro, né, e conservação, chama-se... O filme é de 2019, chama-se O Último Vermeer. Eu não sei falar o nome do pintor, porque ele acha que... Vermeer. Ele é, sei lá, de outro país aí. Eu não sei pronunciar diretamente. Mas o filme é muito bom. E conta, enfim, também se passa no pós-guerra, né, que foi um grande cenário aí de contrabando, de uso incorreto, né, antiético das obras de arte como moeda de troca, enfim, venda compulsória, esconde obra para não ser bombardeada, põe coisa dentro das paredes das igrejas, enfim, põe nos containers, nos porão, um monte de coisa se perdeu, um monte de coisa ainda tem sido achada, e aí esse filme é meio que nesse contexto do pós-guerra, e aí tem esse moço, que ele é um restaurador, e aí ele se especializa em falsificar obras do Vermeer. E, enfim, assistam. É muito legal. E aí tem um pano de fundo política, né? Porque ele estava sendo investigado como... como fala? Era na época do pós-guerra, o pessoal tava vendo quem era o traidor ou não. Não, era tipo... Isso. Tava identificando as pessoas que estavam do lado do inimigo. Cometeram crime de guerra. Ah, tá. Isso. Então eles estavam querendo sumir com essas pessoas. E aí ele estava sendo investigado, só que ele participa... Enfim, tem aí esse pano de fundo meio político do, tipo, fim da guerra, o que estão fazendo com a situação do fim da guerra, entendeu? E aí tem uma cena muito boa, que eu não vou dar
spoiler, mas tem a ver com as reações químicas lá. Ai, mas- assistam, gente, é muito bom, é muito bom. É um filme Legal. um pouco longo, mas vale a pena assistir. Tem Demais. no streaming, dá pra ver no Ah, streaming. posso indicar um filme também? Pode. Eu não sei se Obviamente. vocês já viram. Tem um filme que chama Intocáveis, que é um filme francês, que é sobre... É baseado em fatos reais da amizade de um homem que ficou tetraplégico com um rapaz que acaba sendo o cuidador dele. E tem algumas cenas que são muito interessantes para esse debate que a gente fez sobre o valor da obra de arte, a originalidade, enfim, porque tem uma cena que eles estão numa galeria de arte e o senhor, que é o tetraplégico, ele tá apreciando uma obra que é tipo uma tela branca com um monte de pingo vermelho. E aí ele fala, nossa, acho que eu vou comprar essa obra. E o cara fica, tipo, o cara que cuida dele fica indignado, né? Como assim? Você vai pagar isso tudo? Essa obra? Parece que alguém espirrou sangue aí, não sei o quê. E aí ele resolve tentar virar pintor. E fala, pô, esse negócio dá dinheiro. E aí ele começa a pintar um quadro. Genial. É muito engraçado, gente. Mas é meio assim, eu me sinto assim várias vezes. Tem obras que eu olho e falo, gente. Aí eu não ponho pessoal já, não profissional, sabe? Que eu olho e falo, gente, mas isso aí eu acho que até eu consigo fazer. E tá custando essa fortuna. É um troço muito complexo. É a originalidade aí, ó. É originalidade. Posso aproveitar as indicações aqui? Pode. Por favor. Já vou indicar pra vocês 2 estudos de caso, tá bom? Estudo de caso que eu já falei aqui de Nossa Senhora Aparecida, quando ela levou o tiro, que ela foi restaurada. E já que a gente comentou da Mona Lisa, a Mona Lisa já levou uma pedrada já, uma vez. Então tem esse estudo de Caraca, caso eu não também. sabia dessa. Sim, ela já levou na verdade, já tiveram vários atentados a Mona Lisa, né? E além, ela já levou tiro e ela já levou pedrada. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, foi O recalque. Foi o O recalque da galera dando tiro nas coisas. Se eu não me engano, foi um estudante colombiano que jogou a pedra nela. Então tem os estudos de caso aí da pedrada na Mona Lisa. Também tem um tiro Até a Mona Lisa tem haters. Isso, Não é, tem. menino? Porque, né? Se nem a Mona Lisa agradou todo mundo, quem será nós, né? Não é. Exato. E também tem um estudo de caso aqui de um restauro recente que, por ser... Gente, em São Paulo, tudo que é cultural, as coisas acabam... Tipo assim, tudo que é cultural mainstream, assim, tem uma graninha mais envolvida, acaba sendo transmitido pela Globo. Então, tem reportagens da Globo falando sobre o restauro da igreja Nossa Senhora da Boa Morte aqui, que é uma igreja também muito antiga, uma igreja barroca aqui de São Paulo. Então, tem várias reportagens sobre o restauro dela e sobre pinturas que eles descobriram, né, fazendo a prospecção do teto. Então, fica aí os 3 estudos de caso. Ah, o meu é mais rápido, gente. Só vai no Instagram aí, vai lá o Campanário, que vocês vão dar uma olhadinha. Vai Essa ter página é vários muito legal. stories. É uma página muito massa, tem várias histórias, tipo, que correlacionam muito patrimônio, arquitetura e tudo mais, e engrosso o caldo aí da discussão, mas ótimas indicações, galera. Fazendo uma autopropaganda aqui, na página da minha empresa, da Atlantis Atelier, na pandemia eu fiz várias lives com vários profissionais diferentes que atuam na área, inclusive a Marina foi uma delas. Quem tiver interesse de ir lá e assistir, foi muito legal essa live, e tem outros profissionais também falando, biólogos, químicos, historiadores, enfim, que atuam na área de conservação e restauro. E aí é bem interessante esses debates também. Legal, vou Para assistir. entender essa pluralidade. Vou assistir. Depois a Má manda o link da página, a gente coloca na descrição do episódio. Beleza. Então você que tá ouvindo aí no futuro, você já pode ir aqui na descrição do episódio ver. E é isso. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Então, muitíssimo grata, Museanders, por mais um episódio. Extremamente agradecida a Tainá pelo convite e por toda a experiência compartilhada aqui de tão bom grado com a gente. Muito obrigado, Ju, pela ilustríssima presença nesse episódio. Depois Muito a gente obrigado. combina o cachê, tá, amiga? Não esqueça da gente combinar o cachê depois. Combinamos o cachê. Muitíssimo obrigado, Gustavo. E é isso. Sempre muito querido. E muitíssimo obrigado a todo mundo. Eu A só mim vou- também.
porque eu mereço agradecer a mim mesma. Eu só vou dizer uma coisa aqui, vamos, ó, pra gente saber o resultado do restauro lá de Vitória. Já tô marcando aqui ônibus saindo do metrô Patriarca. Vai ter uma parada no Graal de Queluz, tá bom, gente? Então, é isso, excursão. É buzzer! É buzzer! Excursão. Para os mais curiosos, até onde eu sei, a coisa está paralisada até hoje. Olha aí. É o projeto. Olha aí. É o projeto. Ixi. Mas vale a pena Spoiler. pelo pão de Tá nesse semolina do embate. Graal, gente. Vale a pena a gente fazer esse Mas excursão pra quando comprar. eu andar alguma coisa, eu souber de alguma notícia diferente, eu falo com vocês. Tá bom, pode deixar. Tá bom, estamos curiosíssimos. Então, de novo, muito obrigada, Tainá. Seja muito obrigada, bem-vinda. vocês. Quando quiser falar qualquer outra coisa, tiver qualquer outra ideia, as portas estão sempre abertas para você, para Atlantis, enfim. Muito Você obrigada, agora gente. é da nossa casa. E vocês também fiquem à vontade para procurar qualquer coisa que eu puder ajudar ou deixar vocês ainda mais confusos também. Então, aí. Gostamos de polêmica e confusão. Então é isso, pessoal. Um beijo, gente. Um beijo. Vou só encerrar aqui com a nossa frase de efeito maravilhosa. Os museus, os restauros e as polêmicas seguem vivas. Isso aí. Pronto. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!